Falar do São Paulo agora. Luiz Roberto elogiou muito a entrevista do Rogério. Não sei se ele terá coragem de elogiar o jogo do São Paulo ontem, sobretudo no primeiro tempo, que foi bem abaixo. Mas antes dos melhores momentos, o Casa, queria ouvir um depoimento de ex-atleta, porque eu ouvi de um colega nosso, do André Kfouri, do grupo Disney, um comentário que achei muito pertinente sobre o São Paulo. Dou crédito porque a sacada foi dele. E, enfim, não é minha, é dele, e achei que faz muito sentido. Queria ouvir um ex-jogador sobre isso. O São Paulo ganhou os 2 últimos jogos com um gol nos acréscimos, né? Contra o Santo André em casa e contra a Ponte, num presentaço, que vocês vão ver daqui a pouco que a defesa da Ponte deu. E aí o nosso colega chegava a uma conclusão que achei bem interessante. Time que não está afim do treinador, que está desgastado, que está de saco cheio do treinador, não briga para fazer gol nos acréscimos em 2 jogos seguidos. Então você pode fazer 1000 críticas ao desempenho do São Paulo, que para o meu gol segue muito ruim, mas que essas 2 vitórias com o gol nos 49 do segundo tempo demonstrariam que o time está fechado, o time tá junto, está tentando. Você concorda com o comentário, Casa? É uma visão interessante, mas eu tenho outra visão também. Às vezes o jogador está focado, o jogador que é focado no jogo, não necessariamente ele gosta do treinador ou o grupo está fechado. Não necessariamente. O foco do jogador é uma coisa pessoal. O atacante, o Caleri, né, que fez o gol Sim. ontem, ele é um jogador, ele é um atacante que briga, ele está focado o tempo todo, independentemente se está bem com o treinador ou não. Entendeu? Agora, eu acho que foi uma resposta em cima do que estava se falando na semana passada, né? Que funcionários não estavam contentes com o Rogério, jogadores, e tratava o modo dele falar, o modo dele se expressar e tudo mais. Mas os jogadores têm um jeito de jogar, pelo menos focado ele está, mas jogando muito mal. O time do São Paulo joga muito mal. Em relação à entrevista, Luiz, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, pelo menos numa parte que eu vi. Ele falando que São Paulo, todas as chances da Ponte Preta foram erros do São Paulo. A Ponte não criou as jogadas, foram todas falhas nossas. Por isso que a Ponte criou tantos gols assim e tal. Mas não falou da parte dele, que o gol do São Paulo foi um erro da Ponte também. Não foi jogada criada pelo São Paulo, não foi jogada de técnica, não foi jogada ensaiada, não foi nada. O jogador da Ponte deu a bola nos pés do Caleri para ele fazer o gol. Então, o gol do São Paulo, decisivo, foi por um erro da defesa da Ponte. E os ataques, às vezes as chances da Ponte foram falhas da defesa do São Paulo. Eu acho que falta nele, às vezes, entender também como está o seu time, sabe? Não só ficar falando que o outro time, como ele fazia da outra vez. Da outra vez era números. Acabava o jogo, São Paulo jogava mal pra caramba, ou perdia, empatava, ele ia lá, sentava assim, nós chutamos 30 bolas no gol, nossa posse de bola foi tal, não sei o que, o domínio, e o time tinha perdido. E dessa vez, ele está falando que os ataques do adversário são falhas da defesa do São Paulo, mas o São Paulo também se aproveita de falhas dos outros. Eu não estou gostando do São Paulo, por enquanto, não estou gostando do trabalho do Rogério, por enquanto. Olha essa jogada, né? Sim. Vai, Caleri. Presentaço, né, cara? Mas o gol, gente, o gol anterior foi um gol trabalhado, gente. Pô, vocês estão só analisando o lance do Caleri que virou o jogo, mas o gol anterior não é um gol trabalhado? Luiz, me permite dizer que eu estou analisando o que o Rogério falou, não a jogada do gol. Eu estou falando, analisando o que ele falou. Tá, um cruzamento na área, todo time faz, Luiz. O Chelsea fez o cruzamento, o Lukaku fez o gol. Foi ensaiada a jogada? Não, a jogada surgiu. Mas a ultrapassagem para originar o cruzamento não conta, Casa? Não é um trabalho? Não tem ali um pouco do jogador e do treino? Tem isso. Então é só o Rogério que faz isso. Os outros times que cruzam não fazem ultrapassagem. É só o Rogério. Não, Casa. Não é isso que eu estou dizendo, Casa. Não. Sim, sobre o jogo... Eu não... Você está defendendo o Rogério. Não, você tem... Não. São coisas distintas, Casa. Eu estou dizendo só que... Eu estou falando em cima do que eu vi a entrevista dele. Não achei legal o que ele falou. Sim.
Ele não reconhece o valor da Ponte, só reconhece que a Ponte só atacou porque ele falhou. Eu não gosto disso, cara. Bom, eu fui jogador. Claro, você acha que é legal? Você acha que é legal o treinador ir lá e falar assim, olha, todas as chances da Ponte foram falhas nossas. E você tá lá na defesa do time. Você acha legal? Não. Claro que não, Casão. Você vai entender agora o que eu tenho para dizer. Não, mas você vai entender, você vai entender o que eu tenho para dizer. O que eu tenho para dizer. Só um minutinho. Visão de um cara que está dentro do campo, que jogou e vê o treinador falar que o time adversário só atacou porque a defesa falhou, é diferente de você analisar como um jornalista. É diferente. Não, você não está no campo e o cara está falando. É que eu não falei ainda. Eu não falei ainda. Você vai entender. Nós estamos falando a mesma coisa, cara. É que eu não falei ainda. Eu não assisti ao jogo do São Paulo, eu assisti ao jogo do Flamengo, assisti Botafogo e Vasco. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu destaquei para o Rizek na nossa conversa hoje, a entrevista, parte da entrevista do Rogério, foi quando ele trata da questão desse comportamento em relação a funcionários e tal. E a resposta dele, quando ele diz o seguinte, gente, o que eu acho é o seguinte: eu sou um apaixonado pelo futebol, um apaixonado pelo desafio do jogo, de fazer um time jogar, de fazer um time ganhar. Tem uma história com o São Paulo, consequentemente eu amo esse clube, então é natural que eu quero trabalhar muito. Isso pode incomodar algumas pessoas. Esse ponto que eu destaquei. Não vi o jogo, e quando eu disse em relação ao gol do Caleri, que foi um presente da Ponte Preta, eu acho que o gol de empate, que já foi também no finzinho do jogo, o gol do Sara de cabeça, né? É um jogo que tem uma triangulação, com o menino Marquinhos entrando, ó, tem uma triangulação ali, a bola do Éder para ele, o cruzamento, sai o gol do Sara de cabeça. Acho que tem um mérito, né? Aí tudo bem, aí é o que você disse. Então eu não tenho como falar do jogo. E quanto ao Rogério analisar que só o time dele falha e o adversário não tem mérito, você tem toda a razão. Por isso que eu estou dizendo que a gente está falando a mesma coisa, a gente está na mesma linha. E o que eu destaquei de positivo, que eu achei interessante, é essa questão que envolve o comportamento do Rogério, que pegou no Flamengo, né? Muita gente, o Rogério é o workaholic, quer trabalhar o tempo inteiro e tal. E ele, na parte da entrevista, ele disse isso ontem, que quer trabalhar muito mesmo, que a parada dele é fazer o time jogar, que ele é alucinado pelo trabalho e tal. E que se isso incomoda, o que ele pode fazer? Isso eu achei legal, entendeu? Então, quanto ao jogo, eu vi o jogo da quinta-feira, não gostei, evidentemente, né? Do que eu vi, assim, do time me parecia, inclusive, aflito por conta do jogo, uma necessidade de fazer o gol e tal, então você tinha muito erro técnico. Isso atrapalhou muito, assim, o jogo não fluía, você tinha muito erro técnico. E é isso, então a gente tava falando a mesma coisa, por isso que eu falei, não, Casa, peraí que eu não falei ainda, porque eu não assisti o jogo, né? Isso eu acho que esse lado da entrevista do Rogério não é que é uma reflexão, porque o mundo de hoje é muita pressão, né? A gente às vezes, eu acho que a gente tem uma parcela de culpa quando a gente exagera, porque a cobrança que faz o Casa é pertinente, né? Quer ver o time jogando mais, gostaria de ver o Rogério admitindo os próprios erros e também os acertos do adversário, também concordo. E essa pressão emocional que a gente vive no esporte hoje é um negócio muito louco, né? É o que está acontecendo nesse Brasil,